A gente não é o que a gente pensa, né? A gente é um pouco mais do que isso. Porque, assim, o cérebro é uma máquina. E é um órgão como outro órgão qualquer. Claro que ele é mais sofisticado, ele é mais poderoso, ele é mais centralizador. Mais complexo, né? Mais complexo. Mas ele é um órgão, por exemplo. Nós somos mais do que isso. Muitas vezes, medo, ansiedade geram pensamentos negativos. Tá? Mas isso corresponde não a você, mas uma parte do seu cérebro que lida com o medo e a ansiedade, produzindo pensamentos negativos para te proteger da vida. Porque o cérebro é uma máquina que ela foi feita o seguinte, para te preservar vivo. Por isso o medo. O medo é para você evitar o perigo, evitar tudo que possa tirar a sua vida. E o prazer, buscar o prazer, que é o que sempre foi para reproduzir a espécie. Então, a maquininha cérebro ela é uma maquininha sofisticada, mas burrinha. Se você deixar ela sozinha, ela vai só te proteger e se reproduzir, ou buscar prazer imediato. Agora, quando você toma uma consciência de que você não é o que você pensa, porque se você pensa uma coisa ruim, quantas vezes você já pensou uma coisa ruim, Daniel, e você falou assim, cara, que pensamento ridículo isso, que coisa feia. Várias vezes. Se você estranha esse pensamento, você não é esse pensamento, concorda comigo? Senão você não estranhava. Você ia falar, tudo bem, tá, vontade de matar aquela pessoa, ai, que normal, vontade de matar, qual o problema? Não, você fala assim, cara, isso não é legal o que eu estou pensando. Existe algo acima da nossa mente, e esse acima é o nosso espírito, que eu chamo de nossa consciência. É aquela hora que a gente se vê de cima, é esse drone existencial, que a gente se eleva e fala assim, tem alguma coisa errada. Eu sou melhor do que isso. Agora é difícil praticar isso, né, Bia? Como é que se exercita isso? De você ser observador de si mesmo, de você sair e se ver em terceira pessoa. Lá vai ele fazer a merda de novo. Isso mesmo, mas você vê que funciona, você faz. Isso é desenvolver essa consciência. A meditação faz isso. Você se vê de cima, você observa esse corpo, você observa esses pensamentos e mesmo assim... Os padrões, você fala. Os padrões. E mesmo assim você fala assim, eu sou um pouco mais que isso. Né? Então, é muito interessante quando a gente coloca o universo de uma tal maneira que eu não me limito a esse corpo. Eu sou algo muito além disso. E é importante que a gente tenha o hábito, quando eu descubro que o meu cérebro tem essa função de se repetir, eu começo a criar rotinas diferentes para caminhadas novas. Por exemplo, tudo no cérebro são caminhos elétricos. Os caminhos elétricos do medo, eles são muito estabelecidos. O caminho elétrico da busca de prazer é muito estabelecido. Agora, se eu sei disso, o que eu começo a fazer? Criar novos caminhos. Uma vez você falou assim, quando eu estou no meio da natureza, eu me sinto melhor. Isso é um novo caminho que você criou. Porque você podia, mas eu vou para lá, aí vai ter mosquito, aí vai ter não sei o quê. Você podia botar milhões de dificuldades, mas você vai. E lá você se sente melhor. E tem uma coisa que é o diálogo interno que a gente tem. É um negócio chamado sililóquio. O que é isso? Como é que é repetir? Sililóquio. Nunca tinha ouvido falar nesse termo. É o nosso diálogo interno. O que é? Quantas vezes você está dirigindo e você fica assim, cara, hoje tinha que fazer isso. Nossa, mas a minha vida está se resumindo a fazer só isso. Você vai conversando se questionando. Se questionando, se respondendo. Será que eu fiz bem? Será que eu não fiz? Esse diálogo interno, muitas pessoas acham que é você com você mesma, tá? Ou você com você mesmo. Mas muitas outras pessoas pensam que, no fundo, você está falando para alguém que você imagina ser uma inteligência superior. Eu considero que esse alguém é Deus. E aí você fala assim, Bia, mas qual a diferença quem acredita ou não acredita em Deus? Quem acredita acha que você está falando, como eu acho, para um cara que me ouve, de alguma maneira, me manda alguma resposta energética. E para outras pessoas que acham que Deus não existe, está falando consigo mesmo. Aí eu falo assim, será que Deus ia ficar chateado da gente achar que está falando com a gente mesmo e dar o nome disso de Deus? Acho que não. Porque se a gente é fração dele, se eu estou conversando com ele, eu estou admitindo que ele existe. Ou que essa energia poderosa existe. E vou te dizer, nunca mandei uma mensagem para o universo, tem gente que chama de Deus, de universo, de design do universo, que eu não tenha recebido alguma resposta.
Eu te chamo de o segredo, né? Não. Quantas vezes você pensou alguma coisa e, de repente, a resposta veio, claro, na forma de um amigo que te ligou, na forma de uma coisa que teu filho te falou, e você tomou uma decisão a partir dali. Porque Deus se manifesta na gente. Você falou, Daniel, assim, como fazer isso, né? E a Bia explicou muito bem. E aí eu digo que, a partir dos 30 anos, a gente começa a perder muitos neurônios. Isso é indubitável, isso acontece. Isso acontece com todas as pessoas. O que faz a diferença disso é uma coisa muito simples, que nós que trabalhamos com a neurociência damos o nome de fitness cerebral. A gente está num mundo onde a gente fala muito dessa coisa, né, de ser fit, comer melhor, saborear, mas a gente também pode exercitar o nosso cérebro com mudanças diariamente. Como um músculo mesmo, né? Exatamente. O que a Bia acabou de dizer é aquela coisa, a gente vai criando uma rotina. Uma criança, quando nasce, ela tem vários estímulos acontecendo ao mesmo tempo e ela vai se desenvolvendo cada vez mais. E aos 30 anos, é como se assim, a gente já sabe ler, a gente já sabe ir no banheiro, a gente já sabe pedir socorro. Então, a gente vai vivendo numa rotina. Essa coisa de você parar e sair de casa de manhã e pegar o carro e ir para o trabalho, você não observa mais o que está acontecendo. Às vezes, houve uma grande obra na sua rua e você não percebeu. Você só vai dar conta quando a sua esposa está dirigindo e você olha, nossa, mudou isso daqui. Porque a gente está vivendo em hábitos errados. A mesma coisa com a nossa fé. A mesma coisa com a mudança da rotina da gente. Então, quando eu falo do fitness cerebral, e eu posso mudar, quando você perguntou, Bia, isso a gente pode mudar? Sim, é uma prática. Porque a gente faz tudo igual. E quando a gente começa a mudar, por exemplo, escovar os dentes. Eu tenho certeza que você escova sempre com a mesma mão. O fitness cerebral é exatamente isso. Estimular o seu neurônio, fazer novas conexões, você trocando do lado direito para o lado esquerdo. A mesma coisa são com os nossos hábitos de vida, né? Se mudar caminhos, né? Está aberto ao novo, né? Aprender. Exatamente. Desenvolver a habilidade de querer aprender algo novo, diferente. Quer ver uma coisa interessante? Um dia desse, nós temos um protocolo, a Bia hoje não está atendendo mais, mas a gente segue um protocolo porque ela estudou muito e eu, particularmente, bebi dessa fonte e hoje reproduzo muito do que ela pôde me ensinar também. Então, a gente tem um protocolo de vida que não está só no medicamento, não está só nos tratamentos, tem a sua mudança comportamental, sua mudança de vida. E isso acontece o quê? Sábado está chovendo, o que eu faço? Vou para o shopping. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Shopping, é comer. Então, assim, quando a gente fala, vamos fazer uma mudança de vida, o paciente às vezes fala assim, nossa, mas eu vou gastar dinheiro, eu não posso ir num show, eu não posso ir no teatro. Não, mas quem disse que mudar o seu padrão de vida, mudar a sua história está ligado a isso? Vai visitar um jardim, vai correr na praia. Vê como um investimento, né? Exatamente. Desce para a praça do seu condomínio, aquela pracinha de rua que você tem, faz ali um dia, senta ali, começa a fazer novas conexões, perceber como a senhorinha está andando, como a criança está brincando. Isso é fazer novas conexões. Como se fosse essas novas conexões, tipo, passa um percurso diferente de volta para o trabalho. Exatamente. Não vá pelas mesmas ruas, pelo mesmo caminho. Faça um caminho mais longo, dê a volta no dique do Tororó. No dique do Tororó. Saia do automático. Isso. Porque, assim, enquanto você está no automático, o teu cérebro está rodando os circuitozinhos dele e não está nem aí para você. Quando você sai do automático, você tem que sair e falar, peraí, eu vou mudar o caminho. Eu vou por outro lugar. Isso, na realidade, em última instância, é o que foi a grande descoberta do início do século, que é a neuroplasticidade. O que é isso? O cérebro, ele é como um músculo. Se você treinar, se você desafiá-lo, ele é capaz de perder células, mas criar alternativas. Exatamente. Mesmo na vida adulta. Não, mesmo na vida adulta. Porque eu acho que antigamente se dizia que você só ia aprender até os 5, 7 anos. Não, né? Não, tolice. Aquela coisa tipo assim, neurônio morto, neurônio posto. Tinha isso. A partir do momento que você treina, você exercita, você vai mudando padrões. Você vai mudando, pode criar novos neurônios, sim.
E aqueles que você não cria por algum motivo, não só o treino, mas também não adianta você treinar coisas novas e se alimentar pessimamente mal. Então, não dá. Você está criando uma coisa, mas danificando outra. Mas se você faz tudo certinho, cuida da alimentação, cuida da atividade física, cuida das novas coisas, do sono, de trabalhar essa espiritualidade, que é o quê? Quer ser uma pessoa melhor. Melhor todo dia. Todo dia, dá um bom dia para quem você nunca deu. Se a pessoa não responder, porque tem gente que fala assim, fulano não respondeu, dane-se, você deu. Você deu uma energia boa. Você fez a sua parte. Um dia aquela pessoa pode ser que retribua. Também, se não for ela, outra pessoa vai retribuir. Então, quando você tem a neuroplasticidade, você cria novos circuitos e você pode criar novos neurônios, sim. E essa neuroplasticidade que a Bia está falando, né, para a gente é muito simples. Você também, que é da área de saúde, entende bem. Mas eu vou trazer um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu sou um pintor. Eu faço pinturas de quadros lindos, maravilhosos. Só que eu sofri um acidente e perdi o meu braço, né? E a plasticidade cerebral é exatamente isso, é você fazer novas conexões. E aí você vê o pintor, ele não parou aquele talento que é dele, foi dado para ele. O cérebro mudou e pegou ali emprestado de outras áreas e foi exercitando. E aí é aquilo que a gente vê. Várias pessoas, às vezes, provavelmente pintando com a boca, pintando com o pé, porque aquilo é a conexão. Então, isso é uma grande bobeira quando fala assim, um certo momento você perdeu, não adianta que isso não vai mudar mais na sua vida. Eu já estou eu já vivi muita coisa, não adianta agora eu querer mudar. E na vida a gente pode mudar aos 90, aos 60, aos 80. Isso é uma bobeira. Basta a gente querer.